Bem-vindo, Shalom, graça e paz. Estamos começando hoje mais uma edição do Profiteia. E agora vamos falar e vamos trabalhar os dons de Cristo. Então eu vou dar aqui alguns segundos, né? A gente tem sempre 5 minutinhos aí para o pessoal ir entrando, para vocês irem chegando. Então eu vou dar aí alguns minutinhos para vocês entrarem e a gente começar o nosso Profiteia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre chamado e vocação. Então vou aguardar vocês irem entrando aí. Seja bem-vindo, Jeff, meu cunhado lá de Ubatã. Um beijo, mamãe, e um abraço em vocês. Seja bem-vindo, Ana Laura, Bequinha que entrou aí agora. Vamos falar hoje sobre chamado e vocação, né? Vamos começar essa série nova no Profiteia. Só que agora vai ter uma diferença, né, dos outros. Agora a gente não para mais, né? Nos outros Profiteia nós tínhamos um intervalo que acontecia entre uma sessão e outra do Profiteia. E agora nós não vamos parar mais. Agora nós continuamos aí incessantemente até que eu case, né? Não até que Jesus retorne. Até meu casamento. No meu casamento a gente vai ter um stop. Depois do meu casamento nós voltamos com novas sessões do Profiteia. Eu quero dar aí para você algum tempinho para você ir convidando seus amigos para estarem imitando na live aí também. Shalom, Ju, tudo jóia? Kelinha, Deia, Paulinha. Vou dar aí alguns minutos para você começar a enviar o seu convite para as pessoas que você crê que devem participar dessa live. Então comece a enviar, comece a convidar pessoas aí. Eu creio que vai ser um tempo sobrenatural. Tenho certeza que esse tempo vai ser fundamental para a sua vida e que Deus vai mexer na sua história através desse tempo, né? Eu creio que vai ser sobrenatural. Todas as edições do Profiteia, graças a Deus, foram marcantes. E até o final da live eu tenho uma surpresa para vocês. Sim, tem uma surpresa incrível. Um presente nosso da equipe do Profiteia para vocês, tá bom? E aí, Larie Silvério, Shalom, um beijo, um abraço para esse povo lindo de Burica. Eu tô morrendo de saudade de vocês, né? Espero breve a gente poder estar junto, depois de passar todo esse período pandêmico aí, de pandemia, a gente poder ter aí nosso congresso de ativação profética aí em Buri. Vai ser uma honra estar aí com vocês. Eu tô muito feliz por estarmos voltando com o Profiteia e, como eu falei, até o final da live tem uma surpresa exclusiva, preste atenção. Para quem estiver aqui online. Quem estiver online vai pegar em primeira mão, né? E eu não sei quanto tempo vai ficar no ar. Então, entrou aí a nossa surpresa do Profiteia. Quem estiver aqui vai pegar. E como eu disse, eu não sei quanto tempo a gente vai deixar no ar, né? Talvez a gente coloque e retire do ar para honrar vocês que estão aqui, né? Mas vai ser de extrema importância você ficar até o final para você pegar um presentinho que a equipe do Profiteia vai liberar para vocês hoje, que eu vou dar uma dica, eu vou dar um spoiler aqui, ok? Vou dar um spoiler. Tem e-book novo saindo hoje. Tem um e-book do Profiteia saindo hoje. De acordo com meu celular querendo interferir aqui. Tem e-book do Profiteia saindo hoje, gratuito para você. Tem e-book do Profiteia saindo hoje aqui, ao vivo, gratuito. Você não vai precisar semear para adquirir esse e-book, tá bom? O e-book dos dons espirituais vai sair, também vai sair, porém, como nós combinamos, vai ter aquele valor que vai ser uma oferta que vai ser enviado para missões, tá bom? Então vá até o final da live, e-book do Profiteia saindo aí. Bruninha, Shalom, Bruninha, morrendo de saudade de vocês. Paulinha de Porto, Shalom, Paulinha, tudo bem? Saudade de vocês, meus lindos. Saudades demais. Essa pandemia nos afastou fisicamente, né? Espiritualmente não. Mas eu tô morrendo de saudade de vocês. Espero aí em maio estarmos na Escola de Profetas juntos, né? Mas daqui até lá tem surpresa. Tem surpresa aqui no Profiteia para você, sim. Gente, tá vindo um negócio sensacional aí pela frente, eu tenho certeza que vai ser impactante. Primeira surpresa que vai ter, a partir de hoje, todos os dias nós temos um vídeo do Profiteia no ar. Nós teremos as dicas proféticas entrando todos os dias. Então todo dia tem um videozinho novo, curto,
de até 5 minutos que a gente vai estar colocando aqui com dicas proféticas, com palavras proféticas que nós vamos estar compartilhando com vocês. Então sim, todo dia agora, eu estou chamando de 00:11, na verdade 11:01, na verdade 11:01. Todo dia, às 11:01 da noite, vou estar postando um videozinho aqui. Pode ter acontecido de algum dia ter atraso? Pode, né? A gente não posso dizer que não terá imprevistos e que não teremos aí alguma situação que nos impeça de estarmos juntos aqui, ok? De eu estar colocando o videozinho online. Mas, todo dia, 11:01 da noite, videozinho com dicasinhas proféticas, com dicasinhas sobre os dons do Espírito, com dicas sobre chamado, com dicas sobre ministério, com dicas sobre como fazer para viver o propósito de Deus para a sua vida, seu chamado e sua vocação, tá bom? Aleluia. As lives, pois é, eu queria conversar isso com vocês. Hoje a gente, no final da live, a gente vai bater um papo sobre isso. Eu quero fazer 2 lives por semana e eu quero uma dica de vocês de quais dias ficariam melhores para a gente fazer essa live. E eu vou fazer uma votação. Nessa votação, vocês vão escolher os dias que serão as lives, tá bom? Então vai ter votação para determinar os dias que serão a live e vocês que vão escolher os dias que serão as lives, tá bom? Eu estou pensando nas quartas e sábados, mas vai depender da nossa votação. Vocês que vão escolher os dias que teremos a live. Minha sogra entrou aí. Boa noite, minha mãezinha linda, maravilhosa. Saudade de você. Natal eu tô aí para ver a senhora, viu? Se Deus permitir, se não, Réveillon a gente tá junto aí. E vamos orar para a gente começar a live de hoje. Eu creio que vai ser fundamental aquilo que nós vamos falar nessa noite. Eu creio que vai virar uma chave em sua vida. E eu creio que vai ser fundamental para que você entenda o seu chamado e sua vocação. Sim, nossa intenção, Ju, é ter 2 lives por semana. E eu creio que vai ser, como eu disse, fenomenal. Pois é, teremos 2 lives por semana. Provavelmente uma quarta e uma sábado. Mas como eu disse, são vocês que vão escolher os dias que nós teremos as lives, tá bom? Convida aí, eu vou dar 1 minuto para você convidar várias pessoas aí para estar aqui com a gente. Convida várias pessoas, chama várias pessoas para estar aqui com a gente. Pega o aviãozinho que tem no seu Instagram. Comece a enviar para as pessoas agora, convidando, para que nós tenhamos um tempo sensacional aqui hoje. Estou aguardando. Convida pessoas aí, envia o convite para pessoas agora. O máximo de pessoas que você puder, envia seu convite aí para a gente ter esse tempo junto. Eu vi que Claudinha entrou aí, eu não te cumprimentei. Claudinha, shalom, Claudinha. Saudades desse povo lindo de Guanabi. Estou aqui, ó, com a canequinha do Profiteia, que você abençoou minha vida com essa canequinha. E estamos começando um tempo novo no Profiteia. O Profiteia daqui para frente ele vai tomar forma de uma escola profética. Então nós vamos caminhar aqui, ok? Ensinando tudo que nós temos ensinado, porém no intuito de formarmos uma escola profética online aqui, tá bom? Para que você seja extremamente abençoado e edificado. Acho que ninguém mais tem dúvidas. Não se pode congregar, ok? Não se pode congregar online, não é possível congregar online, você tem que congregar, estar no corpo, estar numa igreja, ser parte de um corpo, ser parte de uma congregação. Você não é igreja sozinho, você só é igreja quando você está ligado e linkado a alguém, ok? Então não se congrega online. Mas nós entendemos nesse tempo, principalmente nesse tempo de pandemia, que é claramente possível aprender e ser ministrado online. Esse tempo da pandemia quebrou barreiras em nós. E quais barreiras? Quebrou as barreiras que nós achávamos que não podíamos receber através de uma live, através de uma chamada de vídeo, através de uma videoconferência. E nós entendemos nesse tempo, querido, que nós conseguimos sim ser ministrados, que Deus sim age dessa forma. E através disso nós estamos começando, né, esse tempo novo no Profiteia. Um tempo de ensino, um tempo de profético, onde nós vamos caminhar online, ok? Ensinos online, ministrações online. E nós vamos tomar o nosso formato aí da nossa escola profética online. E eu estou me comprometendo com vocês a ter um vídeo diariamente aqui com uma dica profética, que nós teremos, os temas do vídeo serão dicas proféticas, ok? E semanalmente o intuito é termos 2 lives, ok? Vamos organizar isso, teremos votações para que nós decidamos juntos aqui os dias, tá bom? Do Profiteia. E é claro, dependendo das minhas agendas presenciais, talvez uma ou outra live do Profiteia nós remanejemos, ok? Para algum dia, outro dia na semana. Eu fico muito feliz de ver vocês interagindo nos comentários aí, Bruninha, Cláudia se cumprimentando aí. Eu amo vocês, viu? Vocês são especiais, porque
todos aí fizeram parte do Adorar, né? O Adorar que fez essas alianças, e eu fico muito feliz de ver vocês aí mantendo essa comunhão. Então vamos orar, né? Vamos orar para iniciar a live de hoje, tá bom? Pai, nós te damos graças por esse tempo precioso, te adoramos, te honramos, entronizamos o seu nome, Jesus. Declaramos que tu és Senhor nesse ambiente, declaramos que tu és Senhor nas lives do Profeteia, declaramos que tu és Senhor em nossas vidas, reconhecemos o teu senhorio e nos submetemos à sua voz e aos seus direcionamentos. Pedimos que tudo que seja falado, liberado aqui nessa noite, seja somente através do seu Espírito, que nada que há em mim que não venha dos céus seja liberado na vida dos meus irmãos, mas tudo que há em mim, que veio dos céus, que é puro, que é santo, que veio do Senhor, seja transferido para os meus irmãos, para que eles sejam edificados, tocados, transformados, e nós possamos sair dessa live impactados com aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Nós te honramos, devolvemos toda a honra e toda a glória somente a Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo de Nazaré. Somente Jesus seja honrado, exaltado, entronizado, que toda honra e glória seja direcionada ao teu trono, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Estou muito feliz com o nosso retorno. Então vamos lá. Eu quero pedir primeiro que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Eu quero esclarecer algumas coisas antes da gente entrar. A gente não vai ter tempo de falar tudo hoje, ok? Não vai ter tempo de explanar tudo aqui hoje. Mas eu quero deixar algumas dicas e alguns relances para você sobre o que é chamado, o que é vocação, como identificar seu chamado e como identificar a sua vocação. E o primeiro ponto que eu quero que você anote aí, se você estiver anotando na sua casa, vai sair guia prático, nós temos guia prático dessa live de hoje, mas que você anote aí em sua casa, ok? Anota aí em sua casa. Primeiro tópico: como identificar o que eu sou chamado para ser em Deus ou para fazer em Deus, ok? E aí eu quero que você anote aí. Primeiro tópico: aquilo que me gera indignação é aquilo que eu fui chamado para ser uma solução. Aquilo que me gera indignação, eu fui chamado para ser uma solução. Anota isso aí. O que gera revolta em você, o que te incomoda, o que te fere, o que você olha na igreja e fala assim: meu Deus, isso precisa mudar. O que você vê no mundo, o que você enxerga no universo que causa indignação ou revolta em você, que fere você, que você olha e fala: meu Deus, alguém precisa fazer algo para isso mudar. Alguém precisa fazer algo para que essa realidade mude. Alguém precisa se mover para que essa situação não aconteça mais. Eu quero deixar claro para você que tudo que Deus te mostra e que tudo que Deus permita que te incomode, Ele está convocando você para ser uma resposta para mudar essa situação. Tudo que te incomoda, você é chamado para transformar. Tudo que te incomoda, tudo que gera incômodo no seu coração, tudo que você olha e fala: alguém precisa fazer algo. Você foi chamado em Deus para ser uma resposta para aquilo que gera incômodo no seu coração. Se Deus está te mostrando, é porque você é chamado para ser uma resposta para aquilo ali. Presta atenção. Quantas coisas incomodam você, quantas coisas ferem você que ninguém vê? Quantas coisas geram incômodo no seu coração que você olha para aquela situação e fala: meu Deus, como ninguém está enxergando isso? Eu estou vendo isso claro como o sol e ninguém enxerga, ninguém vê. Ninguém consegue discernir isso. Por que eu vejo isso errado e ninguém mais vê? Porque, querido, Deus não chamou outras pessoas para ser uma resposta para isso. Deus chamou você. E é por isso que você consegue enxergar com tanta clareza, é por isso que você consegue ver com tanta clareza, é por isso que você consegue, sabe, ver com os olhos que ninguém vê. Porque é seu chamado enxergar essa problemática para que você se transforme numa solução. É muito fácil enxergar o que está errado na igreja. Eu lembro de algum tempo, muito tempo atrás, na verdade, uma irmã de muito tempo de caminhada me procurou e ela começou a narrar de problemas que existiam na igreja, no corpo, de coisas que precisavam mudar, de coisas que precisavam ser transformadas, de coisas que não podiam mais estar mais daquela forma. E eu disse para ela algo naquele dia que eu acho que foi a grande frustração da vida dela. Porque ela veio despejar em mim como se eu fosse dizer assim: você está certa, está tudo errado, a gente precisa se indignar e não sei o que lá. E aí eu fiz uma pergunta para ela naquele dia. Eu perguntei para ela: qual preço você está pagando para que você se torne uma solução para esses problemas que você enxerga? Qual o preço que você paga para que o que está errado mude? E eu lembro que ela se silenciou
ela não soube o que dizer naquele momento, ela ficou num silêncio. Eu falei, irmã, ela é uma irmã já com idade mais avançada, ela já era uma mulher de uns 40, 45 anos. E eu lembro que na hora Deus falou comigo muito forte no meu espírito. Ele falou assim, Ian, tem centenas de meninas na igreja que precisam de cuidado. Ela é chamada para ser uma mãe de uma geração, porém, ela não está disposta a pagar o preço para ser a mãe que ela precisa ser. Segundo ponto que eu quero que você anote, o teu chamado exige de você uma dimensão de sacrifício. O teu chamado exige de você uma dimensão de sacrifício. Eu lembro que algum tempo atrás, calma aí, a gente vai entrar no texto de Efésios 4, eu lembro que algum tempo atrás, antes do meu ministério desatar e ganhar a proporção que ele ganhou hoje, para mérito de Jesus somente, não meu, mas nessa época eu lembro que Deus me ensinou um princípio que foi o que mudou minha vida. Ele falou, Ian, você está esperando o seu ministério acontecer para começar a pagar o preço que você tem que pagar. Começa a pagar o preço que você tem que pagar e aí o seu chamado começará a acontecer. Ele falou, Ian, comece a pagar agora o preço exato do teu ministério. O teu chamado tem um preço e uma dimensão de sacrifício que ele vai exigir de você. Não espere o seu chamado começar para que você entre nessa dimensão de sacrifício. Entre nessa dimensão de sacrifício e aí o teu chamado se transformará numa realidade. Eu estava esperando até aquele tempo algo acontecer para mim começar a orar como eu deveria orar, jejuar como eu deveria jejuar, buscar ao Senhor como eu deveria buscar. E ele me disse, Ian, você ainda não entendeu. Quando você começar a pagar esse preço, é aí que o seu ministério vai começar a acontecer. A dimensão de sacrifício que você anda determina a dimensão que o seu ministério caminha. A velocidade que o seu ministério caminha, ok? Então depende de quem? Depende de você, o seu chamado e a sua vocação se transformarem numa realidade. Não depende dos outros. O seu chamado não depende de uma ação externa de homens. O seu chamado não depende de uma ação externa de pessoas para que ele aconteça. O seu chamado depende de você e da dimensão de sacrifício que você anda. E aí eu quero que você já vá para Efésios 4, versículo 1, porque aqui Paulo está ensinando sobre 5 ministérios, mas ele começa falando sobre algo muito interessante antes. E eu quero explanar esses pontos antes de a gente entrar nos 5 ministérios, ok? Efésios 4, versículo 1, eu quero que você abra. Se você já abriu sua Bíblia, continue aberta. Se você ainda não abriu, Efésios 4, versículo 1, ok? Efésios 4, versículo 1. Paulo está ensinando sobre 5 ministérios, os dons de Cristo, e ele começa com uma frase extremamente extraordinária. Paulo começa falando, portanto, eu preso no Senhor. Ou seja, Paulo já estava vivendo uma consequência do seu chamado, uma dimensão de sacrifício que o chamado dele havia imposto a ele, que era estar entre as grades. Rogo-vos que vocês andem como é digno da vocação que vocês forem chamados. Preste atenção, Paulo está ensinando sobre os dons ministeriais, ele está ensinando sobre chamado e vocação, e a primeira coisa que ele fala é, portanto eu, preso no Senhor, rogo a vocês que vocês andem como é digno da vocação com a qual vocês foram chamados. Então, antes de Paulo ensinar sobre a função dos 5 ministérios, sobre a importância dos 5 ministérios, sobre os dons de Cristo, como aquilo era fundamental e importante para a igreja, Paulo está dizendo, a vocação de vocês, ela é digna. Ela é honrosa e vocês precisam viver de maneira digna da vocação de vocês. Ou seja, para viver o teu chamado não dá para viver de qualquer maneira. Não dá para viver de maneira irrelevante, não dá para viver sem pagar um preço, não dá para viver sem que isso custe algo de você. Eu quero deixar algo claro para você, o seu chamado vai te custar algo. E eu quero deixar claro para você ainda mais, o seu chamado não vai te custar algo, o seu chamado vai te custar tudo. Vai te custar perder muito na sua vida, vai custar sacrifícios que outras pessoas não fazem, vai custar uma dimensão de sacrifício que outras pessoas não entram. Eu lembro que quando Paul Washer, grande pregador americano, está numa crise ministerial, numa crise de ver todo mundo no mundo vivendo de maneira comum e ele não, e ele começa a questionar a Deus por que todo mundo podia viver de maneira que não honrasse a Deus, que todo mundo podia viver de maneira relevante. E eu lembro que Leonard Ravenhill descobre essa crise de Paul Washer e ele escreve um bilhetinho. E ele manda um bilhetinho para Paul Washer, e naquele bilhetinho estava escrito uma frase. Quantas palavras? 4 palavras num bilhete. 4 palavras que mudaram a vida de um homem de Deus.
Lá na Heaven Hill manda aquele bilhetinho, e quando aquele bilhetinho chega na mão de Paul Washer abre o bilhetinho e está escrito: os outros podem, você não. Os outros não tinham um chamado, ele tem um chamado. Os outros não tinham uma vocação, ele tem uma vocação. Os outros não tinham um mundo para tocar através da pregação do evangelho, Paul Washer tinha. Os outros podiam, ele não, porque ele tinha uma vocação e ele tinha um chamado, e esse chamado e essa vocação chamavam a ele para viver de maneira honrosa pro evangelho. Então não é qualquer um que exerce um chamado, não é qualquer um que exerce uma vocação, não. Você precisa entender que você precisa viver de maneira digna do evangelho. A sua vida precisa honrar Jesus, a sua vida precisa honrar o evangelho, a sua vida precisa exaltar o nome de Cristo, a sua vida precisa honrar o nome de Jesus, não é uma vocação desleixada. Deus não chama, e me perdoa a expressão, Deus não chama vagabundos espirituais para a sua obra. Deus chama pessoas que estão dispostas a se sacrificar e se derramar pelo reino. Tem que ter paixão pelo que você faz, e não só paixão. Você tem que derramar a sua vida em prol daquilo que você foi chamado para fazer em Deus. Você precisa se gastar pelo seu chamado e pela sua vocação, queridos. Você precisa se gastar pelo seu chamado e pela sua vocação. Deus não chama vagabundos espirituais para a sua obra. Deus só chama para o seu reino, para a sua obra. Como chamado e vocação, aqueles que estão dispostos a se gastar, não para fazer algo, mas para conhecê-lo, para viver de maneira digna desta vocação. Porque pregar, por pregar, qualquer um prega. Basta ter alguns dons, você prega, ok? Chamado não é feito só de dons. Chamado é feito de viver de maneira digna da vocação a qual você foi chamado e convocado para viver em Deus. Então é para viver de maneira honrosa, de maneira que o nome de Jesus seja honrado e exaltado através de sua vida. Isto é a primeira parte do teu chamado, viver de maneira digna da sua vocação e do seu chamado, ok? Vamos para o versículo 2. Paulo fala: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então entenda algo. Primeiro princípio para o teu chamado e para a vocação, fora viver de maneira digna, fora viver de maneira honrosa, fora de viver de maneira que você entregue a sua vida para Jesus, você precisa entender que você, sendo chamado, você não se torna um ser especial onde você é melhor do que os seus irmãos. Você não se torna, preste atenção, você não se torna mais especial do que os seus irmãos porque você tem uma vocação. Não. Paulo ainda fala: nós apóstolos Deus colocou por último, porque eles eram vituperados, espancados, assaltados, chicoteados, apedrejados, desonrados, difamados, caluniados, perseguidos, odiados. Eles não eram melhores com os irmãos. Paulo se coloca abaixo dos irmãos por causa do chamado e da vocação dele. E ele fala: primeira coisa que você vai precisar é andar em humildade e mansidão. Você quer saber uma das coisas que derruba homens de Deus da montanha, que derruba homens de Deus do chamado, que acaba com chamados e ministérios, é porque eles começam a andar em orgulho e soberba. Ganhei um chamado, tenho minha vocação, entendi aquilo que eu fui chamado para ser em Deus, entendi o propósito do Senhor para a minha vida. Aí o que as pessoas fazem? Em vez deles se curvarem para servir o próximo, eles começam a andar em soberba. Eles levantam o nariz, eles começam a deixar de servir o próximo, eles começam a deixar de servir os irmãos. O chamado existe com um só propósito: você servir o corpo de Cristo. Chamado não existe para o corpo de Cristo servir a você. Chamado existe para que você sirva o corpo de Cristo. Chamado não existe para que a igreja sirva você. Chamado existe para que você sirva a igreja. Chamado é para servir. Você não governa sobre pessoas. Você não é chamado para governar sobre pessoas. Você é chamado para servi-las. O chamado tem um único intuito. Nós vamos ver nos versículos finais. Paulo fala: para edificar o corpo de Cristo. A esperança do teu chamado é: eu estou cumprindo o meu propósito, fazendo o quê? Servindo os meus irmãos e capacitando eles para a obra do ministério.
Esta é a maior de todas as vocações. Eu falei isso na live sobre os dons espirituais. Se vocês quiserem, eu faço novamente uma live sobre os dons, o maior dom de todos, que é o dom de servir. Então, teu chamado vem com um propósito: servir o corpo, servir os irmãos, servir as pessoas, servir o corpo de Cristo. Não é para que você seja melhor. Chamado dom de Cristo, os dons ministeriais não fazem de você uma pessoa melhor, fazem de você uma pessoa mais capacitada, não para mandar nas pessoas, mas para servi-las. Andar em humildade e mansidão. Se você deixou, ou se você deixar o orgulho entrar em seu coração, porque você recebeu um dom da parte de Deus, você não está cumprindo o propósito do seu dom. É para andar em humildade e mansidão. Não tem como andar, Luiz Hermínio fala isso, não tem como andar com alguém que é manso e humilde e se tornar soberbo e prepotente. Você tem que andar em humildade. Meu conceito de grandeza não é assentar na mesa com os grandes, é lavar os pés dos pequenos. Você quer saber qual é o real conceito de grandeza de Jesus? Não é se assentar à mesa com os grandes, é lavar os pés dos pequenos. Grandeza de verdade não é se assentar à mesa com os grandes, é lavar os pés dos pequenos, porque foi isso que Jesus ensinou que era grandeza: servir os meus irmãos. O teu chamado, os teus dons ministeriais existem com um único propósito: que você sirva o corpo de Cristo e que você sirva os seus irmãos. Então, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Então você não é chamado para bater em pessoas e ser impacientes porque elas não estão aprendendo. Você é chamado para andar em longanimidade, suportar uns aos outros em amor, para que você, que julga ser mais maduro, e aí sendo mais maduro você tem que ter paciência, longanimidade, amor e mansidão para ensinar as pessoas, para exortar as pessoas, para orientar as pessoas pelos caminhos que elas devem andar. E se elas não andar, continue amando e continue suportando em amor até que elas aprendam a andar naquilo que Deus está colocando como palavra profética nos seus lábios e na sua boca. Entenda uma coisa: você recebendo dom, palavra de Deus, direcionamento de Deus, os dons de Cristo, você não é chamado para forçar as pessoas a andarem debaixo daquilo que você está ensinando. Ou as pessoas aí, eu vi algo hoje que isso é poderoso, sensacional, e eu concordo com essa frase, inclusive eu digo muito ela: toda honra forçada é fajuta. Ou a honra e a submissão é natural à unção que está sobre você, ou ela é fajuta. A honra só é legítima quando ela é natural, quando ela é movida pelo Espírito. Se eu precisei pedir honra e eu precisei forçar você a andar em honra, ela não é honra. A honra, ela é natural quando Deus, ele libera unção sobre sua vida e as pessoas automaticamente reconhecem a unção que estão sobre você e se submetem a essa unção. Toda honra forçada é ilegítima. Honra, quando ela é legítima, ela é natural. Então entenda uma coisa: não queira forçar ninguém a honrar você e honrar aquilo que você está falando. Ou a honra, ela é legítima e induzida pelo Espírito Santo, para que as pessoas honrem você. Honra solicitada não é honra dada por Deus. Se você faz questão de solicitar que as pessoas honrem você, é porque Deus não quer te honrar. Quando Deus quiser te honrar, você não precisa pedir para ninguém honrar você. A honra é natural e liberada pelo Espírito Santo, para que as pessoas honrem você pela voz profética que você é. Versículo 3: procurando guardar a unidade do corpo de Cristo, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Perdão, eu errei a leitura. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando fazer o quê? Procurando aparecer mais? Não. Procurando ser visto? Não. Procurando ser reconhecido? Não. Procurando ser honrado? Não. Procurando ser notado? Não. Querendo ser mais visto? Não. Querendo ter um microfone na mão? Não. Procurando guardar a unidade do Espírito, ou seja, zelando pela vontade do Espírito, zelando pelo corpo de Cristo, zelando por aquilo que Deus quer que seja feito na igreja dele. Não tem nada a ver com você. Sabe que nós aprendemos na nossa geração que é completamente equivocado. A pessoa tem um chamado, ela fala assim: não, eu tenho que ser visto, eu sou a voz profética, eu sou a voz apostólica, eu sou a voz pastoral, eu sou o pregador da noite, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, querido, não tem nada a ver com você. Tem a ver com aquilo que o Espírito Santo quer fazer, com a vontade dele, com a voz dele, e que nós sejamos um canal para quê? Pronto, para edificar a obra espiritual que está sendo feita naquele lugar. Então eu vou ali para fazer o quê?
para gerar unidade no espírito. Ministério, quando você é o alvo dele, quando você tem um foco de ser visto, ele nunca gera unidade, ele só gera divisão. Quando você tem um foco de somar no corpo de Cristo e de ser mais uma pecinha naquilo que Deus está fazendo no corpo dele, você vai somar. Quando você é egoísta, orgulhoso, prepotente, quando você é hedonista e você quer só ser visto e que os prazeres são limitados a você estar satisfeito com o que está acontecendo ali, aí o que vai acontecer, querido? Você vai gerar divisão no corpo em vez de gerar unidade. Quantas vezes eu fui mais canal para a unidade calado do que falando? Quantas vezes a gente é mais canal para gerar unidade com a boca fechada do que com a boca aberta? Quantos estão me entendendo? Tem nada a ver com o seu chamado e com sua vocação. Seu chamado e sua vocação existe para um propósito: você servir o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado e para que a vontade do Espírito Santo seja feita. Eu costumo dizer para a galera que caminha com a gente, não importa quem está pregando, importa se Deus está falando através de quem está pregando. Se for um cachorro, se o cachorro falasse e um cachorro pudesse subir no púlpito e ministrar e ele tivesse direcionado pelo Espírito de Deus a fazer isso, a gente ia ter que sentar e ouvir. É sobre se Deus está falando através de quem está falando. Não importa quem seja. Pode ser o maior homem do Brasil. Se tiver um menino na plateia, o menino estiver mais alinhado com o Espírito Santo, é a voz dele que tem que ser escutada. Goste a gente ou não. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ou seja, o propósito é servir o corpo e fazer a vontade do Espírito, e ninguém é senhor da igreja senão Jesus. Chamado não é para governar pessoas, chamado é para servir pessoas. Você não está ali para tomar lugar de Senhor. O Senhor é Cristo e quem manda no corpo é Ele, ok? Versículo 6. Mas um só Deus e Pai de todos, sobre qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas, preste atenção nisso aqui, a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Então entenda uma coisa, Jesus te escolheu na eternidade para cumprir um propósito. Você já nasceu com um chamado da parte de Deus, ok? Deus já gerou você no Espírito, Deus gerou você dentro dele lá na eternidade, é o que fala lá em Efésios, né? Efésios, eu só esqueci o versículo agora, mas fala que nós já fomos escolhidos em Cristo desde a fundação da terra. Então você já tinha um chamado dentro do coração de Deus, lá na eternidade Deus já tinha um chamado para você. Quando Jesus morreu por você, Ele liberou dons. Então Ele te deu um dos dons ministeriais, Ele te deu sua vocação, Ele te deu seu chamado, Ele te deu aquilo que você foi destinado a fazer. E aí eu quero esclarecer algo aqui para você. Ser chamado não quer dizer que você pode cumprir aquilo que você foi chamado a fazer. Entende isso aqui. Eu conheço uma geração que se perdeu porque ele tinha um chamado profético. E por ter o chamado profético, ele achava que ele já era profeta. E ele queria ser profeta sobre a vida de pessoas. Só que ele não tinha cumprido o treinamento necessário para exercer o ofício profético. Deixa eu explicar isso de maneira mais simples para você. Você passou no concurso da PM. Show de bola. Teu chamado. É teu chamado. Você está cumprindo. Você entendeu o seu chamado. Você é policial. Aí você passou no concurso da PM. Só que para exercer o seu ofício e ter a patente que você precisa ser aprovado no treinamento. Você precisa fazer o TAF. Você precisa ser aprovado fisicamente, psicologicamente e tecnicamente falando. Então você tem que passar pelo treinamento específico para que você receba a patente que você foi chamado para ter. Fez o treinamento, passou pelas exigências necessárias, e as exigências para estar cumprindo o teu chamado não são tão pequenas quanto a gente pensa que é. Basta você ir lá e ler 1 Timóteo capítulo 3. Vai deixar bem claro para você sobre o que é necessário para exercer uma vocação. E não tem nada a ver com dons, tem a ver com caráter e vida aliada com o Senhor. Ok? Então o que acontece? Preste atenção. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado profético. Eu sou chamado para ser profeta. Pronto. Passe pelos processos que você precisa passar para aprender o que você precisa aprender, para que quando você chegue no tempo determinado, você consiga cumprir o teu chamado com as patentes corretas, já estando treinado, já estando apto para cumprir a tua vocação. Você tem um chamado, significa que agora que você precisa desenvolvê-lo, para que o seu chamado deixe de ser um chamado e passe a ser uma atuação ministerial na sua vida. Ter um chamado profético é lindo, é incrível, é sensacional. Mas se você não cumprir os processos necessários para que o seu chamado se transforme em patentes,
você não vai ter autoridade quando você vai precisar para exercer teu chamado. Então, entenda uma coisa, ser chamado para ser algo não significa que você é algo. Significa que você foi convocado para algo. E para ser convocado e para exercer o teu chamado, você precisa passar pelas etapas necessárias para que você aprenda, seja treinado, capacitado por Deus, para que quando chegar no tempo correto, você saiba atingir o alvo certo através do teu chamado e da tua vocação. Ok? Então, ser chamado não significa estar apto. Ser chamado significa que você tem um dom e que Deus tem algo para você. Mas você precisa ser treinado, capacitado, discipulado, ativado, capacitado pelo Senhor para que você esteja apto para cumprir o teu chamado. Ter o chamado não significa, ter sido chamado pelo Senhor não significa estar apto para cumprir o ministério. Eu conheço várias pessoas que têm chamado pastoral e não são pastores. Por quê? Porque não passaram pelo processo para chegar até onde deveriam chegar. Conheço vários profetas de Deus que são chamados para serem profetas, mas não passaram pelo processo necessário para estarem em atuação no ministério. Eu conheço vários evangelistas que foram reprovados na vida pessoal deles e que não têm capacidade nenhuma para evangelizar os outros. Ser chamado não significa que você é aquilo que você foi chamado para ser. Passar pelos processos de Deus, amadurecer na caminhada, crescer na sua vida com o Senhor, na sua santidade, no seu relacionamento com Deus, isso vai tornar você apto para cumprir a sua chamada e a sua vocação. Tem nada a ver com o que eu estava lendo, mas eu senti uma necessidade extrema de falar isso aqui. Ok, então Jesus subiu ao cativeiro, deu dons aos homens, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Então em Cristo você recebeu dons. Os dons de Cristo são 5 ministérios, nós vamos falar sobre ele agora. E agora que ele ascendeu, que é, senão que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ou seja, Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus e liberou dons sobre os homens, que são os 5 ministérios. E ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, alguns para evangelistas, alguns para os pastores e outros para mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, da obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Presta atenção, o propósito do chamado é edificar os santos. O propósito do chamado é treinar a igreja de Jesus. Você não foi chamado para aparecer, você não foi chamado para ser visto, você não foi chamado para ser notado. Você foi chamado para que através do dom que Deus te deu, você sirva o corpo de Cristo, preparando os santos que são os irmãos, para que eles cumpram o chamado e o propósito da igreja. Você sabe qual é o grande chamado dos 5 ministérios? Você sabe qual é o grande chamado da igreja de Jesus? Besouro perturbando a live. Sai, besouro. Aqui ele. Sai. Em nome de Jesus. Meu Deus, o besourinho me atrapalhou. Estava onde? Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Estava onde? Eu estava onde? Pronto. O aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, os cristãos, eles têm uma vocação e um chamado em Deus, receberam um dom, e aí falando dos 5 ministérios aqui, ok? Mas você não recebeu, presta atenção como nós entendemos chamado errado. A gente acha que o cara que foi chamado é aquele que está na frente da igreja que é mais visto. Esse é basicamente um resumo de 1 segundo do que é chamado e vocação na mente da maior parte das pessoas que eu conheço. A pessoa que é chamada para estar lá na frente da igreja, falando algo, sendo visto e de certa forma sendo importante na igreja. E quando nós entendemos chamado e vocação na realidade, você vai entender que essas pessoas que são chamadas por Deus, elas são chamadas para treinar a igreja, para que a igreja entre em dimensões de sobrenatural e cumpra o propósito dela, tocando nações e tocando as pessoas através da glória de Deus, liberando a glória de Deus, sendo capacitados pelo Espírito para que pessoas sejam tocadas e transformadas. Então entenda isso aqui, o seu chamado tem a ver com servir pessoas, a sua vocação tem a ver com servir pessoas. Você tem um dos 5 dons ministeriais, talvez você seja chamado para ser apóstolo, profeta, mestre, pastor, evangelista. Esse chamado existe com um propósito: servir pessoas e capacitar pessoas para que essas pessoas sejam um canal de Deus para tocar as nações. Percebeu como é o inverso daquilo que nós costumamos falar? Nós achamos assim: eu tenho um chamado, porque no meu chamado eu serei o canal de Deus para tocar as pessoas. E a lógica de Deus é: não, o seu chamado é para treinar pessoas, para que as pessoas se tornem o meu canal para tocar as nações. Entendeu a diferença?
não é sobre mim, não é sobre Ian ser visto. O Profeteia não é sobre Ian, é sobre treinar vocês para que vocês cumpram a grande comissão, para que vocês, os sacerdotes de Deus e o povo santo de Deus, cumpram o chamado de vocês, que é tocar as nações, cheios do Espírito Santo, ativados por Deus, para que vocês sejam em todos os lugares o canal para a manifestação da glória de Deus. Eu não estou aqui ministrando um treinamento profético a vocês para que o ministério profético de Ian seja visto, não. Eu estou aqui servindo vocês, edificando vocês, ministrando vocês, para que vocês sejam o grande canal de Deus para tocar as nações. Não é sobre os 5 ministérios. É sobre os 5 ministérios se curvarem para servir o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo se torne glorioso, santo, puro e imaculado, e seja um canal para que o cabeça que é Cristo manifeste a glória dele sobre a vida das pessoas, tocando e transformando as nações. Estou aqui com um chamado profético para servir vocês, treinar vocês, capacitar vocês, para que vocês, os santos, os filhos de Deus, o povo de Deus, a igreja de Cristo, cumpra a sua grande chamada e a sua grande vocação, tocar e transformar as nações. Ministério não é para ser visto, é para servir. Ministério não é para ser visto, é para servir. É sobre servir pessoas e servir o corpo de Cristo. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Coloca o seu foguinho, o nosso foguinho, que é típico do Profeteia, né? Deixa eu só beber um pouquinho aqui. Esse suquinho para aliviar um pouquinho a minha garganta. Quantos estão me entendendo? Tá ficando claro para vocês? Tá bom para vocês? Vocês estão sendo ministrados aí em casa? Interajam comigo, eu fico feliz. Estou muito feliz, gente. A gente está voltando hoje, a gente está começando esse tempo sensacional no Profeteia. Muito feliz de verdade, ok? Aleluia. Então vamos lá, versículo 13, ok? Versículo 13, vocês estão comigo? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, à medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas de lá para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à estreita para enganar. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é importante a gente entender. Tem muitas pessoas que questionam a validade ainda dos 5 ministérios. Se os 5 ministérios ainda têm uma validade, se os 5 ministérios ainda estão válidos. E aí esse negócio de apóstolo, profeta, mestre é para hoje e tal. Basta você ler esse versículo aqui. Quando você ler esse versículo, vai chegar um ponto em que fica claro uma situação. Entenda isso. Paulo está falando que os 5 ministérios, eles vão existir até que nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e à medida da plenitude de Cristo. Alguém aqui já é homem perfeito? Alguém aqui já atingiu a estatura de Cristo? Alguém aqui já atingiu a unidade da fé e nós não temos mais conflitos na igreja, no corpo de Cristo? Alguém aqui, pelo amor de Deus, já chegou nessa estatura de varão perfeito? Se você chegou, eu vou pedir para você orar por mim e colocar a mão na minha cabeça. Então, pera aí. Se nós não chegamos à estatura de varão perfeito, significa que o propósito dos 5 ministérios ainda está válido. Por quê? Porque os 5 ministérios existem para que, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, os 5 ministérios vão existir para edificar os santos, até que os santos cheguem à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura da plenitude de Cristo. Então, os 5 ministérios existem até que o corpo alcance essa medida. E um dos motivos da igreja ainda não estar alcançando essa dimensão, essa unidade da fé, a estatura de Cristo, ao conhecimento do Filho de Deus, é porque nós somos omissos em relação ao nosso chamado e à nossa vocação. Primeiro, os que entendem que são chamados, eles não estão ali, a maioria, o que eu não vou dizer todos, eu conheço homens de Deus íntegros, ministros íntegros, que estão ali para servir o corpo e entendem o propósito do seu chamado e sua vocação, que é servir a noiva de Cristo, ok? Mas algumas das pessoas que exercem ministério, eles exercem ministério para que eles sejam honrados, para que eles sejam vistos, para que eles sejam notados, para que o ministério deles seja reconhecido e ele se torne a voz profética que ele anseia ser.
Mas na realidade nós somos chamados para treinar o corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo, para treinar os santos, para que os santos andem numa dimensão sobrenatural que jamais foi vista na terra. Aquilo que olhos viram e ouvidos não ouviram é aquilo que Deus está reservado para aqueles que o amam. E se o Espírito de Deus vive em nós, eu falei isso com meus discípulos essa semana, eu achei algo incrível. Semana passada, um discipulado, conversando com eles, eu falei, cara, os reis e os profetas ansiaram ter dentro deles aquilo que nós temos. Davi sonhou com o que nós temos. Moisés sonhou com o que nós temos, Elias sonhou com o que nós temos, os grandes profetas, a Bíblia fala que os profetas e reis ansearam em ver e contemplar aquilo que nós estamos contemplando e eles não contemplaram. Eles viram pela fé, eles almejaram, eles sonharam, talvez alguns tiveram visões, talvez alguns tiveram revelações, mas Deus deu para mim e para você a grande promessa que Ele havia prometido desde a queda do homem, que o homem seria restaurado e que Ele viria morar dentro do homem de novo. Tudo que você precisa para viver uma vida sobrenatural está dentro de você. É alguém chamado Espírito Santo. Ele vive, ele está dentro de você e ele é aquilo de mais precioso que Deus tem para dar para você. Muitas vezes a gente está pedindo, Deus, me dá mais, e Deus está falando para nós, eu já dei tudo para você. Eu dei Jesus morto numa cruz, eu dei Jesus morto, sangrando, salpicando sangue numa cruz. Jesus morreu e ressuscitou, ele está sentado à minha destra. Jesus falou comigo, eu já te dei tudo e eu me dei para você, eu me entreguei por você, eu não preciso te dar mais nada, eu já entreguei tudo para você através do meu sacrifício. E Deus falou, eu te dei, Ian, outra coisa que é extremamente importante e valiosa para mim, eu te dei o meu Espírito. Eu peguei uma parte de mim e coloquei dentro de você e essa parte de mim vive dentro de você, Ian. Ele falou, não é sobre eu dar mais de mim para você, Ian, porque eu já te dei tudo de mim, tudo que eu tinha de precioso e de valioso, eu entreguei para você. O Espírito Santo eu derramei sobre vocês, ele vive sobre vocês. Reis e profetas sonharam com o que vocês têm e não tinham. Eles tinham sobre eles, vocês têm dentro de vocês. De mais precioso que eu tinha, que era o meu filho, eu coloquei numa cruz por amor a vocês. Deus não tem mais nada para oferecer para nós, ele já deu tudo que ele tinha. Jesus e o Espírito Santo. E ele falou, não é sobre eu dar mais para vocês, é sobre vocês reconhecerem aquilo que eu já entreguei para vocês, o meu Filho e o meu Espírito. Não é sobre receber mais de Deus, é sobre reconhecer aquilo que Deus já fez por você. Quer ter uma grande resposta ao teu chamado e à sua vocação? Quer? Ame a Deus acima de todas as coisas. Reconheça aquilo que Ele fez e o que já foi derramado por você. O sangue de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Reconheça o que Ele fez por você e viva de maneira honrosa e digna daquilo que Jesus fez por você. Isso é o que Deus tem para nós nesse tempo. É conflitante falar isso, mas eu preciso que vocês entendam. Não há um grande derramar por vir, já foi derramado. Nós precisamos reconhecer o que foi derramado, honrar o que foi derramado, para que o que foi honrado se manifeste, toque e transforme e mude a história de uma geração. Porque o que Deus tinha de mais precioso, Ele já nos deu, seu Filho e o seu Espírito. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E aí no final, no versículo 14, ele fala, para que não sejamos mais crianças, atiradas de lá para cá, carregadas por todo o vento de doutrina e artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Então o que ele está dizendo? Ian, quando o propósito do meu corpo, quando o propósito dos meus filhos, dos meus ministros, daqueles que têm o seu chamado e a sua vocação, quando o propósito deles for curar o meu corpo, servir o meu corpo, tocar o meu corpo, servir pessoas, amar pessoas, discipular pessoas, ser canal meu para que pessoas alcancem o propósito, o chamado, a vocação deles, para que as pessoas se tornem aquilo que eu chamei elas para ser, para que a minha noiva seja curada, para que a minha noiva seja sarada, para que a minha noiva seja liberta. Ian, entenda, quando vocês ansiarem por isso, não haverá pessoas mais se perdendo por causa do engano, não haverá mais pessoas se perdendo por causa da mentira, não haverá pessoas se perdendo por causa dos enganos de Satanás, não haverá mais enganadores em nosso meio, porque a verdade e a glória de Deus serão tão manifestas em nosso meio que é impossível que aqueles que não são sinceros permaneçam ali no meio. Sabe por que nós temos muitos enganadores na igreja hoje? Porque nós temos pouca presença e pouca glória de Deus. Quando nós tivermos a presença e a glória de Deus, os enganadores e os falsos não permanecerão no nosso meio. Eles não resistem à glória, eles não resistem à verdade.
Se há em nosso meio enganadores e falsos profetas, no Antigo Testamento Deus falava assim: eu envio os falsos profetas para testar o coração de vocês, para testar a fidelidade de vocês. Se há falsos profetas em nosso meio, é porque ainda há no coração, no meu coração, no seu coração, no coração da igreja, espaço para que a mentira acesse. Nós não podemos ser mais conduzidos de um lado para o outro por ventos de doutrina. Nós precisamos ser apaixonados por essa palavra, apaixonados pelo Senhor, apaixonados de tal vontade que somente uma direção do Espírito dele mova o nosso coração para onde ele quer nos mover e para onde ele quer nos levar. É sobre estar sensível à voz do Espírito. Abre sua Bíblia em Lucas 10. Lucas 10, versículo 27. Eu quero trazer outra revelação. Paramos aqui por Efésios 4. Abre Lucas 10, porque eu quero trazer um entendimento para a gente fechar essa live de hoje com Lucas 10 aqui e ampliar um pouco o nosso entendimento sobre o que é ministério. Lucas 10, versículo 27. Essa palavra foi uma palavra profética que Deus me deu sobre o que era servir o corpo dele. E essa palavra se tornou um lema para a minha vida. E eu estou ensinando para vocês aqui algo que é uma realidade, o que eu busco viver e que eu me sacrifico há anos para poder viver isso, tá bom? Lucas 10, versículo 27. Ele respondeu, e ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Há uma pessoa questionando para Jesus sobre quais são os maiores dos mandamentos. Ele lhe respondeu: tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ou seja, Jesus perguntou para o cara qual era o maior chamado. O cara respondeu que era amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. E respondendo, Jesus disse e ele pergunta, ok? O fariseu, a pessoa que estava questionando Jesus pergunta de volta. Mas ele, querendo justificar-se, disse: quem é o meu próximo? Deixa eu explicar para vocês algo aqui antes de continuar. Em um determinado momento da minha vida, eu era aquela voz profética que gostava de bater em pessoas. E aí Deus falou assim comigo: Ian, meu corpo já está ferido demais para que você seja mais um a bater na minha noiva. Eu não quero que você bata. Eu quero que você seja instrumento de cura. Tudo que eu te mostro que está errado na minha noiva não é para que você se levante para agredi-la, é para que você se levante para curá-la. E eu perguntei assim: como assim, Senhor? Ele falou: seja como o samaritano. Passou um sacerdote que deveria ser alguém que iria cuidar das feridas dele. Ele ignorou o que estava acontecendo ali e foi embora. Passou um levita, viu aquela situação, ignorou da mesma maneira duas pessoas que exerciam chamado e vocação. E elas vão embora e deixam o samaritano sangrando, deixam aquele homem sangrando. E aí passa um samaritano, alguém que teoricamente não era exercia um chamado, não tinha uma vocação, mas o coração dele arde de compaixão e ele para se gastar e para cuidar daquela pessoa. E o Senhor falou comigo naquele dia: não seja um levita omisso, não seja um sacerdote omisso. Quando você vê alguém ferido, pare. Você tem que ser canal de cura para as pessoas que estão feridas e para o meu corpo que está ferido por causa de determinadas pessoas. Ok? Estamos entendidos? Então vamos lá. E Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, e que despojaram, e o feriram, e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou para o outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, e ele passou para o outro lado. Ou seja, via uma pessoa, eles iam para o outro lado da rua para não poder passar perto. Quantas vezes eu e você fizemos isso? E aproximando-se dele, mas o certo samaritano estava em viagem, versículo 33, veio até ele e vendo-o teve compaixão. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Grave isso aqui, azeite e vinho. E pondo-lhe sobre o próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastasses na minha volta eu te pagarei. Ora, qual desses 3 parece que se tornou o mais próximo dentre aqueles ladrões? Como eu já falei, o seu chamado sempre vai ter a ver com o próximo, não tem a ver com você. Tem a ver com servir pessoas, tem a ver com tocar pessoas, tem a ver com curar pessoas, tem a ver com ser canal de Deus para que pessoas sejam tocadas, curadas, libertas e voltem a cumprir o chamado original de Deus para elas, ok?
Então aqui no texto fica algumas coisas claras para nós. Primeiro, onde começa um chamado, onde começa uma vocação? Amando a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus é que vai fazer você apto para que você se torne uma pessoa que vai ajudar outras e que vai ser canal de Deus para tocar outras pessoas. Então, acima da sua vocação existe uma coisa que está determinada. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo propósito, para ter um chamado e uma vocação, você precisa amar o próximo como a ti mesmo. O chamado é para servir o próximo, é para amar o próximo, é para cuidar do próximo, é para ser uma resposta para o próximo, é para servir o próximo, é para lavar os pés do próximo, é para servir os irmãos, é para cuidar dos irmãos, não é para você ser maior. Chamado não é para ser visto, é para servir, é para que você sirva o corpo de Cristo. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o corpo de Cristo, amar as pessoas e amar servir as pessoas. Você não pode ser, entenda isso, e é aí que entra a grande chave. Você não pode ser alguém que tem um chamado e uma vocação, mas quando você vê as feridas, quando você vê alguém ferido, você muda o seu caminho para não passar por ali. Tudo o que Deus te mostra é sua responsabilidade ser uma resposta para a mudança. Lembra a primeira pergunta que eu fiz lá no início? O que te fere? O que te machuca? O que te angustia? Pronto. Você é chamado para mudar isso. Você é chamado para mudar essa história. Se você viu algo que feriu alguém, que machucou alguém, ou você está vendo alguma situação na igreja que precisa de mudança, você é chamado para ser essa resposta. Só que ser uma resposta vai te custar algo. Ser uma resposta vai te custar jejuar muito. Ser uma resposta vai custar orar muito. Vai custar ler muito a palavra. Vai custar se gastar. Vai custar você ser prensado. Vai custar você ser esmagado. O que o samaritano coloca sobre as feridas? Ele coloca óleo, azeite e ele coloca vinho. Uma coisa em comum e tem nessas duas circunstâncias, nesses dois objetos não. Tanto no vinho quanto no azeite, eles só são feitos quando são esmagados. Azeite só é feito quando o fruto dele é esmagado. O vinho só é feito quando o fruto dele é esmagado. Você só vai ter azeite e vinho para derramar sobre as pessoas, para ser canal de cura, canal de restauração e canal de alegria, quando você for esmagado o suficiente por Deus, para que a melhor essência de dentro de você seja retirada. O fruto em si é bom, mas aquilo que você tira de dentro dele é que se torna cura. Talvez o seu chamado é bom, mas ele só vai te transformar em cura e restauração para a vida das pessoas quando você for esmagado por Deus, até que a essência daquilo que é o seu chamado e a sua vocação, a cura, a libertação e a transformação saiam e exalem de dentro de você, para que você se torne cura para as pessoas. Então, quando nós falamos de azeite, nós falamos de cura, nós falamos de feridas que são tratadas, nós falamos de óleo, nós falamos de revelação que vem do Senhor, que é derramada do céu sobre nós. Entenda uma coisa, se o teu chamado é legítimo, você vai ser esmagado até que sobre em você somente a essência de Cristo. Quer ter um chamado? A sua vocação é real? Prepare-se para ser esmagado até que não sobre nada do seu eu. Até que você possa olhar para si e dizer, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo no Filho de Deus. A grande meta de Paulo era não ser mais Paulo, era ser esmagado o suficiente para que a essência daquilo que Cristo queria que Paulo fosse, se tornasse. Se você quer exercer teu chamado e sua vocação, espere Deus esmagar você até que sobe somente a essência de sua vida, que vai ser cura para a vida das pessoas. De vez em quando eu vejo alguns irmãos passando por alguns processos tão difíceis. Tem o meu amigo Danilo, acho que Dan tá aí. Dan estava compartilhando comigo esse final de semana, os processos que ele passou. Eu não sei nem se eu posso compartilhar isso, eu não sei se Dan conta abertamente, mas queridos, foi tanta dor, foi tanto sofrimento, foi tanta angústia, foi tantos machucados, tanta ferida, sabe? Um tempo de tanto sofrimento que ele e a esposa dele passaram. Um tempo de tanta angústia, sabe? De tanta ferida. E eu vejo eles saindo triunfantes desse processo, e crescendo e prosperando. Mas naquele tempo, Deus esmagou eles.
Deus triturou eles e falou: eu estou arrancando a unção do sofrimento e da dor. Porque quando você passa por esses processos, você está sendo treinado por Deus para que Ele arranque o melhor de você. É a essência da tua unção, a essência do teu ministério, a essência da revelação que Ele tem para derramar sobre você, para que você se torne cura para a vida dos outros. As suas dores e as suas angústias se tornam cura para as pessoas que estão vindo à sua frente, que vão passar pelos mesmos processos que você está passando. Eu me lembro de situações em que eu passei na minha vida e na minha caminhada. Eu lembro de Deus dizendo: calma, tenha paciência. Lá na frente, isso vai ser um canal de cura e de restauração para a vida das pessoas. Eu não entendia, hoje eu entendo. Quando pessoas chegam até mim hoje e falam: cara, eu passei por essa situação, eu passei por essa angústia, eu passei por essa dor, eu passei por esse sofrimento. Cara, isso doeu tanto. E eu me lembro das coisas que eu passei na minha caminhada, que me feriram, que me angustiaram, que me machucaram. E eu venci esses processos, eu passei por esses processos, eu fui curado nesses processos. De vez em quando chega um filho, um discípulo que fala: eu estou passando pela mesma situação. E Deus me lembra de tudo que eu vivi e fala: filho, hoje você tem a chave para que ele seja curado, para que ele seja ativado, para que ele seja tocado, para que ele seja transformado. E eu lembro, valeu a pena cada angústia que eu passei, quando eu vejo o próximo sendo curado pelas feridas e pelas dores que foram geradas em mim. Eu fui esmagado naquele tempo, mas daquele tempo de angústia e de sofrimento surgiu uma unção e surgiu uma revelação. E essa unção e essa revelação servem para tocar pessoas hoje. Na angústia que Deus te coloca, nas dores que Deus te coloca, Ele está esmagando você para arrancar de você a melhor unção e te dar a melhor revelação. Não sei o que você tem passado, mas entenda, tudo faz parte do teu chamado, tudo faz parte do teu ministério, tudo faz parte do propósito de Deus para você. É ferir você, é machucar você, para extrair de você o melhor óleo, a melhor unção e o melhor vinho, a melhor revelação. E aí o que você vai ter que fazer? Quando você vê pessoas que estão feridas, que estão machucadas na caminhada e que precisam desse óleo, precisam desse vinho, você foi esmagado, você já foi ferido, você já passou pelos processos que aquela pessoa está passando, e é por isso que você precisa passar pelos processos necessários para lá na frente liberar isso sobre a vida de outras pessoas. Então você já sofreu tudo isso, já passou por tudo isso, então você tem experiência. Você tem a revelação que Deus te deu quando você passou por aquela situação. Você tem a unção que você adquiriu em Deus quando você orou, quando você jejuou, quando você buscou naquele tempo. E é experimentado agora entendendo dessa situação. Você vai ver alguém sofrendo, você vai falar: cara, eu já passei por isso. Vem cá, eu quero te ensinar um caminho mais fácil para vencer isso aqui. E você libera da unção que você recebeu e da revelação que você recebeu nesse tempo. Ministérios são para homens e mulheres de dores. Entenda. Se o teu chamado só traz facilidade e não traz angústia para você, provavelmente você não foi chamado por Deus. Quem tem uma vocação e quem tem um chamado sempre pediu para não tê-lo. De vez em quando eu pergunto isso, alguém fala assim: eu tenho um chamado. Eu falo assim: quantas vezes você pediu para Deus para não ter esse chamado? Aí a pessoa fala: nenhuma. Eu falo: provavelmente você não tem um chamado. Porque todo mundo que tem um chamado, você já foi ferido, você já foi machucado e você já foi esmagado por causa da sua vocação e por causa do teu chamado. Por quê? Porque é assim que Deus nos treina, para ser uma resposta e para curar. Para quê? Para quando você passar por um caminho, você não seja um sacerdote omisso, que você vai ser uma pessoa ferida e você não vai parar para curá-la. Para que você não seja um levita omisso, ao passar por uma pessoa, ver ela machucada e não parar para curá-la. Você vai ser como o samaritano. Você vai ter óleo e você vai ter vinho para parar, cuidar, ministrar e se gastar por essas pessoas. Chamado é sobre servir e não sobre ser visto. Você vai parar no seu caminho. Você vai para onde ninguém vai. Todos correm dessa situação. Você vai na direção dela, porque você sabe que você carrega uma unção e uma revelação que é a resposta para aquilo ali. Todo mundo corre, você não corre disso, você corre para isso, para ser uma resposta. Enquanto os outros fogem, você para se gastar. Ele pega o dinheiro dele, do bolso dele, fala assim: cuida dele, e tudo que ele gastar, tudo que for gasto, eu pago. Sabe o que é chamado, sabe o que é vocação? É pagar um preço que ninguém pagou para ser a resposta que ninguém é. Chamado e vocação é pagar o preço que ninguém pagou
para ser a resposta que ninguém é. O sacerdote com certeza tinha dinheiro, o levita com certeza tinha dinheiro, e é por isso que eles se desviaram no caminho, porque eles sabiam que se eles parassem, eles também poderiam ser assaltados, eles também poderiam ser roubados. Eles amaram mais o que eles receberam por causa da vocação do que a vocação em si e o amor pelas pessoas. Vocação é sobre ter compaixão das pessoas, não sobre se sentir melhor do que elas. É ver uma pessoa em estado de ferida, de machucado, e em vez de você se ensoberbecer, lembra do que nós falamos? Mansidão e humildade, lá de Efésios capítulo 4, mansidão e humildade, pronto. É sobre ser manso e humilde o suficiente para quando vê alguém, mesmo alguém que não parece ser digno de cuidado, ferido na caminhada, você parar para poder cuidar dessa pessoa. E aí você tem óleo e você tem vinho para ser um canal para curar essa geração. Entenda isso. Você é chamado para curar pessoas e Deus vai te esmagar para que isso aconteça. Deus vai esmagar você para que você seja canal para curar pessoas. Amém? Quantos estão me entendendo? Quantos estão recebendo aí? Eu queria que vocês confirmassem. E enquanto isso eu vou só confirmando algo com minha equipe aqui. Amém? Aleluia. Pague o preço que ninguém paga para que você seja aquilo que ninguém é. Pague o preço que ninguém está pagando para que você se torne aquilo que ninguém se tornou. Pague o preço que você tem que pagar para que você se torne aquilo que Deus te chamou para ser. Pague o preço que ninguém está disposto a pagar para que você faça em Deus aquilo que ninguém está conseguindo fazer. Porque ninguém pagou o preço que aquele chamado e que aquela vocação exigem deles. Ok? Aleluia. Esperem só um segundo. Só preparando o meu presente aqui com minha equipe e meu presente para vocês de hoje. Esperando só minha equipe confirmar. Então, amém. Né? Glória a Deus, aleluia. Essa é só a primeira live sobre chamado e vocação. Semana que vem, provavelmente nós já iniciamos a falar sobre 5 ministérios. Não teremos live esse sábado, porque eu estarei ministrando numa igreja local aqui da cidade, neste sábado, tá bom? E não teremos live do Profeteia este sábado. Provavelmente a live da semana que vem também é na quarta-feira. Alguém me perguntou aí durante a live se essa live iria ficar salva. Sim, ela vai ficar salva. Ela vai ficar salva no nosso Instagram e ela vai para o canal do YouTube também. Então, se você não segue ainda, procura lá Ian Guzmão. Vai aparecer lá o canal e você segue. Tem todas as lives que nós já ministramos até hoje lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Se inscreve lá no canal. A gente tem alguns projetos para o canal, porém o YouTube limita lives por lá. Por que eu faço pelo Instagram? Porque lá você só pode fazer live através de equipamentos móveis. O equipamento que eu tenho que é móvel, é tablet, é celular, para poder gravar as lives. Então eu só posso fazer live através de dispositivo móvel, ok? Quando eu tenho 1000 inscritos. Eu não tenho outros meios, não tenho câmera profissional, essas coisas pelo menos ainda não. E aí a gente não consegue fazer transmissão online pelo YouTube ainda, somente aqui pelo Instagram. Breve a gente vai começar a fazer transmissões online lá pelo YouTube, mas todo o conteúdo que a gente faz aqui é direcionado lá pelo YouTube. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, tem conteúdo exclusivo que vai para lá também, é o grupo do Profeteia, né? Nós vamos começar um canal novo do Telegram, mas tem um que já está disponível aí. Você pode ir no meu Linktree, que tem aqui no meu perfil do Instagram, clicar, já vai direto para o nosso grupo do Telegram, tá bom? E eu vou estar disponibilizando no nosso grupo do Telegram o link para que você adquira, para que você ganhe o e-book, tá bom? Então você vai no meu Linktree aqui e vai ter o e-book Disciplinas Espirituais. O que é esse e-book? É um e-book, nós fazemos, todo término de live nós fazemos um PDF. E esse PDF, ele resume aquilo que nós falamos aqui na live. Devido à correria de trabalho e tudo mais, vocês sabem, eu não vivo em tempo integral para o ministério, né?
Nós temos, eu tenho uma vida normal, eu exerço meu chamado, minha vocação, aquilo que Deus tem para mim, porém, trabalho, isso é extremamente normal. Paulo vivia a vocação dele e fazia tendas, então eu vivo o meu chamado e trabalho, né? Presto serviço numa empresa aqui da cidade e graças a Deus é um emprego muito bom. E o que acontece? Devido a algumas correrias do trabalho, nós não tivemos tempo de fazer os PDFs das disciplinas espirituais. E o que aconteceu? Nós fizemos um e-book. E esse e-book está saindo hoje. Você vai clicar no meu Linktree aqui no Instagram assim que terminar a live e vai ter lá disponível para você o link do e-book. Se por acaso você não achar aqui no Linktree, vamos dizer que tem algum problema, você pode ir no nosso grupo do Telegram. Indo no nosso grupo do Telegram, ok? Você pode pegar lá e vai ter o e-book disponível lá para você também. Ian, eu não consegui por nenhum dos dois. Você pode me chamar no direct que nós damos uma forma de encaminhar para você, ok? Isso é gratuito, não tem custo nenhum. Esse é como todo conteúdo em PDF que nós disponibilizamos. Ele é gratuito, não vai custar nada para você. O único intuito é abençoar a sua vida. O e-book dos dons espirituais vai ter um custo. Por quê? Porque nós vamos reverter esse custo em uma oferta que vai ser enviada por um missionário que exerce o ministério lá onde o Estado Islâmico atua, ok? Então o e-book dos dons do Espírito vai ter um valor de aproximadamente R$20 e esse valor vai ser revestido em oferta que vai ser direcionado para obras missionárias, ok? A maior parte do recurso do Profiteia é direcionado para missões, alguma parte é direcionada para a equipe que faz todo esse material gratuito para vocês, ok? E breve teremos mais uma notícia aqui no Profiteia, de uma forma que você vai poder abençoar a equipe, que você vai poder abençoar o Profiteia e que você vai poder entrar numa nova dimensão aí de treinamento profético. Mas mais para frente nós falamos sobre isso, tá bom? Então vamos orar e o e-book está disponível aqui no meu Linktree, e-book Disciplinas Espirituais, feito pela nossa equipe com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação para que vocês sejam edificados aí e sejam tocados pelo Senhor. E essas lives que estamos fazendo agora também terão PDF saindo aí, sendo disponibilizados. Quem ainda não está na nossa lista de transmissão, você pode me chamar no direct, eu adiciono o seu número e você entra na nossa lista de transmissão. Se você quiser entrar no grupo do Telegram, clica aí no Linktree, vai estar no grupo do Telegram automaticamente, né? E aí vocês vão poder baixar o e-book gratuitamente lá no grupo Telegram. Eu estou conversando com minha equipe aqui, por isso que eu estou olhando aqui. O PDF ficou um pouquinho pesado, por quê? Porque fizemos com uma qualidade muito boa, né, para a leitura, e ele está um pouco pesado, mas você consegue baixar lá normalmente. A gente vai tentar tornar o arquivo mais leve amanhã para você poder baixar e ler, talvez no seu celular, para quem tem um celular que não é tão bom. Se alguém quiser, Ian, eu quero semear em sua vida, seu casamento está vindo, Ian, eu quero liberar uma oferta na vida de vocês, você me chama no direct que eu te mando o número de conta, o que você quiser para poder semear, tá bom? Eu vi Ju falando aí, mas não vai dar mais tempo de colocar aqui online para vocês. Então eu quero semear na sua vida, quero semear no seu casamento, quero semear na equipe do Profiteia. Você vai me falar para onde você vai destinar a sua oferta e ela será encaminhada exatamente para o lugar que você designar. Amém? Então vamos orar. Pai, eu quero primeiro te agradecer por essa live preciosa de hoje, por esse tempo precioso aqui, pelas revelações, pelo que foi derramado, por aquilo que o Senhor tem liberado sobre nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Eu me alegro com a honra de poder servir o teu corpo, eu me alegro com a honra de poder servir a tua igreja, eu me alegro com a honra de poder servir os meus irmãos. E eu peço que eles sejam consolidados no Senhor, edificados no Senhor, que eles cresçam no Senhor e que os santos se tornem, os meus irmãos se tornem exatamente aquilo que eles foram chamados para ser em Ti. Eu te agradeço pela vida de cada um, pelas bênçãos que esses irmãos têm sido na minha vida, e eu te agradeço pela oportunidade de poder ser um canal, um pequeno canal de revelação e de manifestação daquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Nós devolvemos toda a honra, toda a glória para Jesus, somente o nome dele seja honrado, engrandecido e exaltado. Que o seu nome seja feito notório, Senhor. Não importa que nós sejamos vistos, mas que o nome de Jesus seja conhecido e honrado nas nações. Nós te damos graças e te honramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. A gente se vê quarta-feira que vem aqui no Profiteia. Vai ser quarta-feira, semana que vem.
Vamos ter uma votação aqui e dependendo da votação, semana que vem nós já teremos 2 lives, tá bom? Vou colocar no Instagram, fiquem atentos aí, a gente vai poder estar compartilhando isso juntos, viu, gente? Um beijo no coração, Deus abençoe a vida de vocês. Para você que não estava no Profiteia, seja bem-vindo ao Profiteia. Para você que já estava no Profiteia, estamos juntos. Que Deus abençoe sua vida de maneira sobrenatural. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Bruninha, deixa eu mandar um shalom aqui para todos, eu amo muito vocês. Thierry, meu discípulo, Evandro, Ju, Casinha de Leia, Claudinha, saudade de vocês, Claudinha, em Guanabi, manda um abraço para todo mundo, para mim, por favor. Clarinha, Deus abençoe sua vida, Clarinha. Bruninha, mais uma vez, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Rebeca, Deus abençoe sua vida, Beca, viu? Em nome de Jesus. Bruno, um abraço, Deus abençoe sua vida, Brunão. Gui, né? Discipulozão lá de São Paulo, tá colado com a gente aí direto. Deus abençoe sua vida, Gui, viu? Vamos à conta live daquela sobrenatural. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Como eu falei, se vocês se sentirem direcionados por Deus para semear, eu mando a conta para vocês no privado, tá bom? E aí, mas breve, fiquem atentos, breve vocês vão ter uma oportunidade de abençoar a equipe do Profiteia, tá? Deus abençoe a vida de vocês, um beijo no coração, a gente se vê quarta-feira que vem, 10 horas da noite, aqui no Profiteia. No Story vai ter ensinando vocês aí como baixar o e-book, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe a vida de vocês, a gente se vê semana que vem aqui no Profiteia.